algo interessante. Mas antes de lermos a palavra, queridos, né, em tempos difíceis como este, né, onde a nova ordem mundial, né, está se tornando realidade, porque nunca se falou tanto em nova ordem mundial como hoje, não é verdade? Está se falando, é só você ouvir, né, os líderes aí de todas as nações, né, você vai observar muito eles falando sobre isso, nova ordem mundial, está se tornando realidade. Então, em tempos difíceis como esse, nós temos que ter um porto seguro, não é verdade? Temos que ter um porto seguro, nós precisamos nos pegar em alguma coisa, amém? Amém, queridos? Quando você não tem nada para pegar, você fica abalado, você, né, é como se você estivesse num barco, né, e o barco começar as ondas, por exemplo, do mar, né, ela começar a balançar o barco, e você não tem nada para se agarrar, você está em pé, mas daqui a pouco você cai, por quê? Porque você não tem nada para se agarrar naquele barco, não é verdade? E você está sem algo seguro, mas quando você tem algo para segurar, né, você então pode ficar alegre, porque o Senhor, né, também, Ele é o nosso porto seguro, amém? Nós temos em quem segurar, assim como também, quando a pessoa está num barco, ela tem que ter alguma coisa para se segurar, também, né, quando o mar está revolto, nós também temos em quem nos segurar, que é o Senhor dos exércitos, amém? Temos que nos apoiar em algo ou alguém, a verdade é essa, e nós temos alguém que nós podemos nos apoiar, né? Hoje é ceia, né? Hoje é um dia que nós vamos o quê? Relembrar ou memorizar aquilo que o Senhor fez por nós. E por que é tão importante nós lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós? Porque esse é o nosso porto seguro, né? Essa é a nova. Por que significa isso? Essa é a nova, né, aliança no sangue de Jesus. Significa então que nós temos o que? Salvação em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Você está seguro no Senhor, aconteça o que acontecer a este mundo, mas nós estamos seguros no Senhor, aleluia. Por isso nós podemos nos apoiar. Então nós precisamos o que, queridos? Veja bem, quando nós lemos o Evangelho, nós lemos o que? A morte, né? A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, não é verdade? Então nós temos um vislumbre de um Cristo que morreu e ressuscitou. Agora em Apocalipse, nós vamos ver um Cristo ressuscitado, né, em glória, e aí nós vamos ter um vislumbre maior ainda, daquele que não só o cordeiro que morreu, ressuscitou, mas agora, né, é um cordeiro, mas também é um leão que ruge, amém? Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos do Cristo ressuscitado, e aonde nós vamos encontrar nas Escrituras? Exatamente em Apocalipse. É por isso que nós vamos fazer uma leitura hoje desse livro intrigante, mas ao mesmo tempo, né, que muitas pessoas, eu tenho medo de ler Apocalipse, né? Querido, não tem que ter medo de nada, porque o nosso Deus, né, Ele nos garante. Se você ler Apocalipse, você vai ver que sempre os salvos em Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, estão protegidos, amém? Estão selados. Qual selo? Do Espírito Santo, amém? Está selado, você está selado pelo selo do Espírito Santo. Se você está selado, você está protegido, você não tem que ter medo de nada. Quem tem que ter medo é aqueles que não estão protegidos, amém? E em Apocalipse, né, nós vamos nos apoiar aqui e colocar as nossas esperanças e pensamentos aqui, né, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, amém? Nós temos que entender que nós estamos protegidos, então nós temos que colocar os nossos pensamentos no alto. Por que é tão importante nós entendermos que nossos pensamentos têm que estar no Senhor? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós olhamos, né, porque nós somos aquilo que pensamos, né, e os pensamentos nos atingem, não é verdade? Produz até alguns hormônios, né, ruins. Então nós precisamos pensar nas coisas que são de cima
para que nós venhamos a andar de fé em fé, de glória em glória, para que nós venhamos a realmente colocar as nossas esperanças no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque se nós ficarmos entretecidos, ou mesmo entretidos com muitas coisas que esse mundo oferece, nossos pensamentos vão estar nestas coisas. Não, nós temos que estar nos nossos pensamentos voltados para o Senhor. E em Apocalipse, vemos um Deus cujas qualidades e caráter sobressaem as nossas expectativas. Nós vamos ver aqui, queridos, nesses textos, que Deus tem um caráter tão sublime, tão grande, tão poderoso, que sobressai até aquilo que nós esperávamos. Ele está acima do que nós imaginamos. As nossas expectativas são aquém daquilo que realmente Deus é. Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. E só de nós pensarmos que nós temos um Deus, que é o nosso Pai, e que nos protege, que nos ajuda, que nos abençoa, já nós começamos a vislumbrar aquilo que Deus tem para nós, as expectativas, e podemos com certeza nos apoiar naquele que é o nosso porto seguro. Amém? Nós temos que nos apoiar. O que nós podemos então fazer para não perturbar com o que está acontecendo no mundo? Que essa é a questão. Porque nós nos perturbamos, Nossa, você viu a última notícia? Você viu o que aconteceu lá? Você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu, em tal lugar? Você está sabendo da última notícia? Como é que nós podemos não nos perturbar com o que está acontecendo no mundo? Aí que está o grande segredo, querido: adorar o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Sabe, queridos, nós temos que entender que nós precisamos adorar aquele que é digno de toda a nossa confiança. Precisamos, tirar o nosso pensamento aqui nessa terra e colocar naquele que é o Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou. Agora, você vai dizer assim: parece, pastor, é uma resposta muito simples. Parece uma resposta muito simples, a algo tão complexo do que está acontecendo no mundo. É verdade, eu concordo. Mas os poderosos deste mundo, queridos, aqueles, que estão lá, que alcançaram lá, todo o poder, eles já estão com a sua agenda fechada para o mal. Já está com a agenda toda fechada, tá? Para essa nova ordem mundial, E eles estão realmente querendo implantar, essas ideologias, e ideologias que vão, pode ter certeza, diretamente, contrário às Escrituras. É uma ideologia maligna, uma ideologia, maquiavélica, e eles estão realmente com essa agenda fechada, Eles estão com essa agenda fechada, e nós temos que entender, que a nossa única e real esperança, sabe, queridos, não está no homem, não está na agenda tal, não está, na política, não, querido, a nossa única esperança está naquele que só quer que confiemos nele. A nossa única esperança está naquele que quer que nós entendamos que ele continua no controle. Nós temos que entender que a nossa esperança não está, uns confiam, como diz a Bíblia, uns confiam em carros, outros em cavalos. O que significa? Uns confiam no sistema, uns confiam nas suas economias que ele tem no banco, uns confiam, nas coisas que ele possui, as propriedades, uns confiam, em muitas coisas que esse mundo pode oferecer, como se isso fosse uma segurança. Mas nós confiaremos no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Essa é a nossa confiança, é no Senhor, é Ele que nós devemos confiar e adorar. Sabe, querido, nós temos que adorar. Sim, querido, a adoração, ela sabe o que ela faz? Ela rompe barreiras, A adoração, ela quebra grilhões internos. O que significa isso? A adoração, ela vai quebrar grilhões internos, aquilo que está dentro de você, que está te perturbando.
a adoração a Deus, o louvor a Deus, ela quebra todos os seus temores internos, ela faz com que você venha a bendizer o nome do Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis, né? Basta nós olharmos, por exemplo, para Paulo, que quando estava na cadeia, ele estava adorando ao Senhor, ele estava o quê? Bem consigo mesmo. Por quê? Porque ele estava adorando o Cordeiro, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele estava, né, adorando aquele que ele sabia que o presente momento que ele estava nessa terra era passageiro, que ele estaria com o Senhor na glória. Então nada abala aqueles que estão bem por dentro, amém? Então a adoração, quando você adora, ela quebra os grilhões internos e também os externos no mundo. Vamos ver então essas realidades na palavra, para nós entendermos então o que significa adorarmos o Senhor. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 1, vamos ler Apocalipse 4, 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Quem está observando aqui? João. Observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me e disse: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Primeiro ponto aqui, queridos, quem né, que chamou João, né, que tinha uma voz como de trombeta. Quem que chamou João? Foi o próprio Cristo que chamou João. Foi o Senhor Jesus que estava ali: sobe até aqui que eu vou te mostrar. E aqui nós vamos ver nesse capítulo os vislumbres de Cristo, como que Cristo é poderoso. Nós estamos vendo aqui, querido, o Cristo ressuscitado. E por que é tão necessário nós vermos o Cristo ressuscitado? Para que nós entendamos, né, que pode as coisas parecerem que estejam perdidas, mas o nosso Senhor é muito maior e Ele tem algo maior para as nossas vidas. Pode parecer que esteja tudo, né, contrário a você, mas entenda, Deus está assentado no seu trono, está governando, e Ele aqui, né, chama João para vislumbrar isso. Ele chama João para que ele possa ver aquilo que é a sala do trono do céu. E aí você vai me falar, e o que essa descrição me ajuda, afinal de contas, né? Para que isso me serve? Porque quando vemos na TV o poderio militar das nações, já viu o poderio militar das nações? Eles fazem questão de mostrar, né? A gente fica impressionado e fica até assustado, né? Nossa, olha quanta arma bélica, olha quantos canhões, olha quanta, né? E agora armas nucleares, olha como o homem, né, está, e aí eles marchando, e todos aqueles exércitos, né, marchando, e nós vemos assustados, o poderio bélico dessas nações grandes, né, e ficamos assustados. E aí, querido, precisamos voltar nossas mentes e pensamentos à glória de Cristo, sabe, o trono do Pai. Sabe para quê? Para não temer o homem, porque o Senhor é maior do que qualquer coisa, né, do que essas coisas, amém? O Senhor é muito mais poderoso do que isso, querido, né? Nós temos que ver agora vislumbrar o trono do Pai, para não temer o homem, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você, amém? Nós não temos que temer nada. Por que é tão importante isso, querido? Porque a Bíblia diz claramente que nós não devemos temer nada, amém, queridos? Nós, por exemplo, quando ele foi com Josué, a primeira coisa que ele disse para Josué: não temas, eu estou contigo. Quando ele chamou Gideão, ele disse: não temas, homem valente, não
temas. E por que é tão importante nós não temermos, queridos? Porque assim nós vamos avançar, porque quando nós tememos, nós temos a tendência de recuar, nós temos a tendência de parar, nós temos a tendência de desistir, mas quando nós estamos, confiando no Senhor, do Todo-Poderoso, naquele que está sentado no trono, e quando nós contemplamos a glória de Deus, nada pode nos parar, aleluia, amém? É como, por exemplo, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado naquele momento, as dores, ele estava sentindo dor, mas ele viu a glória de Deus, e quando ele viu Cristo assentado à destra de Deus, ninguém pôde parar, e ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, e quando ele disse aquilo, aí que os seus opositores tamparam os seus ouvidos. Por quê? Porque eles não podiam ver, e nem ouvir absolutamente nada, mas Estevão, quando viu a glória de Cristo, ele não parou de falar, mesmo diante da morte, ele não parou de clamar, e é isso que Deus quer que nós façamos, querido. Olhe para o trono de Deus, olhe para o Senhor, olhe para aquele que fez os céus e a terra, e você vai ver que Deus é maior do que qualquer coisa que o homem possa ter neste mundo, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. O medo, querido, pode até tentar nos paralisar, mas quando nós olhamos, voltamos os nossos olhos para o Senhor, quando nós contemplamos o Senhor e o seu trono, então nós não vamos, o medo vai afastar de nós, porque assim nós veremos que o Senhor estará conosco, que se o nosso general que é Cristo está conosco, ninguém pode parar, porque a obra é santa, amém? A obra é santa, o Senhor está aqui, amém? E o Senhor vai operar e abençoar, queridos. Quando começamos o projeto Neemias, sim, eu sabia que a obra era grande, mas, e é claro, é normal que a gente possa dizer, Senhor, será que nós vamos ter os recursos necessários para essa obra? Mas o Senhor tem abençoado, e certamente nós vamos terminar essa obra, porque nós não confiamos, querido, no recurso do homem, mas no Senhor que fez os céus e a terra, e Ele vai levantar os fundos necessários para que possamos terminar, amém? É por isso que nós temos que encarar todos os desafios que você tem na sua vida, seja qual for esse desafio que você está encarando, olhe para o teu Deus que é maior que todos os seus desafios, e você vai conseguir terminar aquilo que você está querendo fazer em nome de Jesus, amém? Então não deixe o medo de paralisar, porque, por exemplo, se soltarem uma lei, do jeito que está, soltarem uma lei, aonde vão impedir de pregar a palavra, que já está tramitando no Congresso, algumas leis nesse sentido, para impedir você pregar a palavra, eu pergunto para você, você vai obedecer o homem ou a Deus? Quem é que aqueles homens, por exemplo, Pedro e aqueles outros apóstolos obedeceram? Eles obedeceram aos homens ou a Deus? Quem eles obedeceram? Então você vendo na palavra, você vai ver que eles obedeceram a Deus. Eles não pararam de pregar a palavra. Por quê? Porque importa obedecer a Deus do que a homens, quando a lei, ela vai direto em confronto com aquilo que a Bíblia, ela está nos mandando, direcionando, que é ir de pregar o Evangelho. Nós vamos obedecer a Deus. Agora, se nós estivermos assustados, igual coelho assustado, todo nervoso, todo com medo e tudo mais, qual é a tendência, querido? Ficar quietinho no nosso canto e não falar nada, Por quê? Porque estamos assustados. Não, querido, mas quando nós olhamos para o trono de Deus, como Estevão olhou, como aqueles homens olharam, como todos os apóstolos olharam, mesmo na perseguição, e como tantos na história da igreja olharam também para o trono de Deus, não pararam de levar a palavra em canto, nem em todos os lugares. Por quê? Porque preferiram enfrentar o que tinham que enfrentar, porque sabiam em quem tinham crido. Eles estavam olhando para o Cristo ressuscitado, e o Senhor quer que você também olhe em nome de Jesus. Aleluia. Deus está no trono. Deus está no trono e orquestra todos os eventos que João vai registrar.
O mundo não está operando fora de controle, querido. Está toda a agenda de Deus também. O homem tem sua agenda maligna? Tem, mas a agenda de Deus já está sobre essa agenda e ela já está aberta e o Senhor está no controle, amém? O Deus da criação vai realizar seus planos, queira o homem, não queira, Deus vai realizar os seus planos. Nada pode parar os planos de Deus, nada pode impedir que Deus faça aquilo que Ele já está determinando, amém? O Deus da criação vai realizar seus planos, à medida que Cristo der início à batalha final contra as forças do mal, Deus vai realizar, né? Goste ou não goste, e quem é que vai triunfar no final das contas? É o Senhor Jesus, amém? Então Deus vai fazer isso, porque Ele está no controle. Agora, isso é importante para nós, por quê? Porque a impressão que dá, não é isso? Que está tudo uma bagunça e fora do controle de Deus. É por isso que nós precisamos entender que Deus está no controle, porque parece que está uma bagunça, parece que está tudo fora do controle, parece que a palavra de Deus está ultrapassada, né? E parece que o mundo da tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade. Parece que a tecnologia veio, olha quantas coisas que o homem fez, olha, o homem conseguiu ir à lua, olha como o homem agora está fazendo coisas grandes, olha como a tecnologia avançou, né? Nós ficamos até, nossa, como que a tecnologia fez isso e aquilo outro, né? Mas a palavra de Deus é tão atual, que nem parece que foi escrita há mais de 2000 anos, ela é muito atual, e a tecnologia, querido, não vai resolver nada, tá? Não, é os planos de Deus que irá se concretizar e as forças do mal serão destruídas no final das contas, né? Porque o Senhor, Ele está no controle. Aliás, né, a Bíblia até diz que Deus até ri dos planos dos homens, porque Ele sabe de antemão o que está sendo planejado. João nos mostra então, querido, voltando aqui, que o céu, antes de nos mostrar a terra, para que nós não nos assustemos com os eventos futuros. Então a primeira coisa aqui que Jesus quer mostrar para João é o quê? Os céus, o trono de Deus. Jesus quer mostrar para João exatamente o quê? A glória de Deus, né? A Shekinah de Deus. Ele quer mostrar o quanto Deus é poderoso, antes de mostrar a terra. Para quê? Porque quando você vê a glória de Deus, quando você vê Deus se movendo, quando você vê Deus operando, né? Quando você vê que Deus está no controle de tudo, nada vai te assustar mais, né? Nada vai te assustar. Por quê? Porque o Senhor, você sabe quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É por isso que é tão importante, né? E foi tão importante que João pudesse ver primeiro o trono de Deus, amém? E contemplar os céus em primeiro lugar é importante. Os eventos atuais, que eram eventos futuros na época, na verdade agora está se tornando eventos atuais, nos assustam, né? Então nós precisamos contemplar o sobrenatural primeiro, para não assustar com o que está por vir. Nós precisamos, querido, contemplar aquele que é o Todo-Poderoso, né? O Senhor Jesus. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo, amém? E se Ele venceu o mundo, nós venceremos com Ele, aleluia. É por isso que nós temos que ter bom ânimo, queridos, né? Olha o que Deus diz lá em Apocalipse 17:14, então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com Ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Tem alguém aqui que foi eleito por Deus? Tem poucos. Tem algum eleito aqui? O que vai acontecer com você, querido? Porque eles vão guerrear contra o Cordeiro. Quando fala a Bíblia que vai guerrear contra o Cordeiro, o que significa? Que vai guerrear contra a igreja, que vai tentar acabar com a igreja, né? Porque aquele que luta contra um cristão, como Jesus mesmo falou para Paulo, está lutando contra ele mesmo, o Senhor Jesus. Mas o que acontece? O Cordeiro os vencerá.
Amém? Então ele já de antemão já está dizendo que ele já venceu e vai vencer. Você é mais do que vencedor, é por isso. Amém, queridos? Isso tem que entrar, queridos, não é só na sua capacidade mental de entender as coisas, mas no seu coração. Porque quando entra no seu coração e faz a diferença, você começa a entender que as coisas de Deus, elas realmente, né, são reais. Ela não se torna ela não é uma história da carochinha, como muitos querem dizer por aí. Ela não é uma historinha qualquer, né, algo que foi inventada pelos homens, como alguns já sugeriram por aí também. Ela não é nada disso, ela é real. Ela é real, ela é verdadeira. E quando você crê, e quando você, né, crê de todo o seu coração, ela se faz, né, real na tua vida também. Amém? Em Apocalipse 4, versos 6 e 7, diz o seguinte, João, né, continua aqui, tendo uma visão do trono. E diante do trono, aqui ele já entrou então para ver o trono. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha um semblante como de homem. E o quarto parecia uma águia em pleno voo. Quando a gente lê isso, né, assim, né, muito difícil de entender um pouquinho. Mas deixa eu te falar, como o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo é visto simbolicamente nas 7 lâmpadas de fogo, porque aqui há um simbolismo, assim como o Espírito Santo então é visto nas 7 lâmpadas de fogo, tá? Os 4 animais aqui representam, na verdade, os atributos de Deus, as qualidades e o caráter de Deus, tá? Então essas criaturas não são animais reais, tá? Aqui nós estamos mostrando aqui os atributos, tá? As qualidades de Deus, o que Deus é. E quando nós começamos a ver quem Deus é, nós começamos então a ter um vislumbre melhor de Cristo. Então a gente começa a entender, né, que o Senhor é o soberano todo-poderoso. E por que é tão importante, queridos? Porque se você ler a Escritura, você vai ver sempre os anjos adorando a Deus. Santo, 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 santo é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando você começa a adorar santo, santo, sabe o que significa, querido? Que você entendeu quem Deus é. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele está acima de toda a nossa capacidade compreensível humana de entender. Ele está acima de tudo isso. Mas vamos ver essas criaturas, né, que não são animais reais, o que significa isso? Assim como, por exemplo, os querubins, né, a mais alta ordem dos anjos, não é isso? Eles guardam o trono de Deus também, conduzem os outros em adoração e proclamam a santidade de Deus, né? Os atributos de Deus simbolizados na aparência animalesca, nesse caso aqui, são 4 criaturas. Vamos lá para a primeira criatura, que é o leão. O que o leão representa, né? O que o leão representa? O leão representa a majestade e o poder de Deus. Veja bem, o que significa ser majestoso e poderoso, né? Um Deus majestoso, poderoso, significa que quem tem a palavra final é Deus. Amém? Quem tem a palavra final é Deus, não é, né? Quem tem a palavra final não é aquela doença que está perturbando alguém da sua família. Quem tem, sabe, a palavra final é Deus. Quem tem a palavra, não é, quem tem a palavra final, não é aquele problema que você acha que não tem solução, é Deus. Amém? Quem tem a palavra final não é Satanás, é Deus.
Quem tem a palavra final não é o homem com a sua pretensão de ter uma nova ordem mundial e chegar como a Torre de Babel, a chegar até o topo dos céus. Não, quem tem a palavra final é Deus, porque Ele é majestoso e Ele é poderoso, amém? É por isso que os anjos de Deus digam: santo, santo, santo é o Senhor, né? Porque Ele está no controle. Veja, a síndrome de Lúcifer era alcançar esse status de majestade, de poder. Essa era a síndrome de Lúcifer, essa era a vontade de Lúcifer. Ele não conseguiu, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Agora o que ele faz? Ele coloca essa mesma síndrome no coração dos homens, né, que alcançaram alguma posição nesse mundo e poder nesse mundo. Então, o que ele faz? Ele vai iludindo essas pessoas, achando que eles podem alcançar alguma coisa, como Nimrod naquela época da Torre de Babel também achou que poderia alcançar o topo dos céus. Lúcifer, ele é mestre na ilusão, né? Ele ilude então essas pessoas, achando que eles vão alcançar alguma coisa. Esse é o seu papel, né? Como nós falamos aqui na Torre de Babel, eles queriam alcançar essa posição. Agora, hoje eles estão tentando alcançar a mesma posição através da nova ordem mundial, da mesma forma, mas a palavra final é de Deus e continua sendo de Deus, amém, queridos? Deus até, querido, muitas vezes permite até que o mal avance, né? Deus permite sim, Deus permite que o mal avance sim, até para parecer parece que não tem solução, até para que nós venhamos a entender que a nossa confiança não tem que estar nesse mundo, nossa confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra, amém? É para que nós possamos entender que a palavra final é de Deus, então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então Deus às vezes até permite que o mal avance, né? Parece até que não tem solução, porém no final quem é que vence? O Todo-Poderoso, amém? O Todo-Poderoso vai vencer, né? Porque Ele é majestoso, tem todo o poder como um leão, né? Ele vai rugir, e no momento que Ele rugir, né, ninguém pode segurar o poder de Deus. Ele sempre reinará e a sua igreja vai prevalecer, amém? Quantas vezes na história nós vemos o homem tentando destruir a igreja, o homem queimando Bíblia, o homem tentando, encarcerando homens de Deus na prisão. Quantas vezes nós vemos aí, né, muitos mártires cristãos sendo mortos, né, e quantas pessoas foram mortas por pregar o evangelho, o homem tentando, né, e Satanás através do homem tentando derrubar a igreja, mas venceu, prevaleceu? Não. Quem prevalece é o Senhor. Por que você está aqui, querido, ouvindo a palavra, né, e podendo ouvir a palavra? Porque homens de Deus foram mortos no passado para que você estivesse aqui podendo ouvir a palavra também, amém? Porque eles não se entregaram, eles não ficaram, não deixaram que as coisas que os assustavam mesmo, as coisas que o perseguiam naquela época, né, pessoas que perseguiam, essas pessoas não deixou que isso os deixasse levar a palavra, não, eles continuaram levando a palavra. É por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, amém? Porque a igreja vai prevalecer. E por que a igreja prevalece? Porque o nosso Deus é vivo, aleluia, porque Cristo ressuscitou e Ele é vivo, aleluia. Agora o outro animal que eu queria comentar aqui, né, que é o touro ou bezerro, tá? Para algumas versões fala bezerro, mas enfim, o que simboliza isso? Simboliza a fidelidade, tá? Fidelidade. Por que é importante para nós saber que Deus é fiel? Bom, porque em tempos onde as palavras do homem não valem nada, né? Em tempos em que nós estamos vivendo, que a palavra do homem não vale nada, né? Ou quase nada, nós temos que nos apoiar naquele que em tudo é fiel, que vale essa palavra de Deus, é a palavra de Deus, amém? Então nós temos que ser fiel a Ele, Ele não nos desapontará, amém? Deus não nos desapontará. Muitas vezes nós nos desapontamos, né, com esse sistema que está nos cercando, nós estamos desapontados com isso que nós estamos vendo por aí, né, nós realmente estamos muito desapontados,
mas aquele que é o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é fidedigno, então Ele não vai nos desapontar, aleluia. Às vezes não será como nós gostaríamos que fosse, né? Às vezes a gente acha que é de uma forma, mas Deus pensa de outra forma. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, é diferente, né? Mas, como eu disse, o mal pode até avançar, mas no final, Deus vai puxar o tapete, tudo que Ele prometeu vai acontecer, amém? Deus vai, no final, puxar o tapete, tudo que Deus prometeu vai ocorrer. Então, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, aleluia. Amém, queridos? Tem alguém aqui que tem sede e fome de justiça? Além de mim, você será farto. Então você é um bem-aventurado, você é feliz. Por quê? Porque Deus vai saciar a tua sede e fome de justiça, aleluia. É por isso que nós temos que ser fiel àquele que continua sendo fiel. Outro, né, que nós vemos aqui é o ser humano, o próprio ser humano. E o ser humano aqui simboliza o quê? A inteligência. Veja bem, o que significa essa qualidade da inteligência? Ele é um ser que pensa, não é isso? Deus não é um ser que pensa, Ele pensa, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos, como eu disse aqui. Então fomos criados à sua imagem e semelhança, não é verdade? Então veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos atingidos por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Aí o que Jesus fez? Nos resgatou, aleluia. E à medida que nos aproximamos de ter o caráter de Cristo, nossos pensamentos também mudam para que vivamos uma vida que agrade a Deus, aleluia. Amém, queridos? É por isso que nós ceamos, é porque é para lembrar, né, aquilo que o Senhor fez por nós, porque é nós, à medida que vamos cada vez mais que nos aproximamos de Cristo, a nossa mente também, ela se torna o quê? Semelhante a Cristo. Então é por isso que a Bíblia diz que nós temos que pensar como Cristo pensou, nós temos que, né, nós temos que ter a mente de Cristo. Para quê? Para que nós venhamos a ver aquilo que Deus já tem, né, para nós, para que nós não venhamos a deixar que esses pensamentos venham nos perturbar, né? Para que nós venhamos saber que Deus está no controle, e nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. Aí essa verdadeira inteligência, né? Aí que está a verdadeira inteligência. Por quê, queridos? Por que aí está a verdadeira inteligência? Porque assim nós seremos saudáveis em um mundo cada vez mais doente. Quando você tem a mente de Cristo, você vai ter uma mente saudável. O que nós vemos hoje, querido? Cada vez mais que se aproxima, né, a volta de Cristo, nós vemos pessoas doentes. Doentes de quê? Da cabeça. Doentes, né, na mente. Por quê? Porque estão perturbadas, porque estão assustadas, porque estão desesperadas, porque não estão vendo, né, nada, o mundo parece que está indo de mal a pior, estão vendo só as coisas piorando, então eles estão com a mente doente. É por isso que a verdadeira inteligência está exatamente aí, de nós pensarmos como Cristo pensou, nós temos a mente de Cristo para que nós não venhamos a ser abalados por coisa alguma, amém, queridos? E o outro animal também que eu queria destacar aqui é a águia, né? Foi citado também. A águia simboliza o quê? A águia simboliza a soberania, né? Então veja bem, o que significa Deus ser soberano? Toda a autoridade vem dele, aleluia. Toda a autoridade, nem nada acontece sem a autorização de Deus, amém? Nada do que acontece sem a permissão de Deus, porque toda a autoridade vem dele. Então nós temos que nos segurar nesse Deus Todo-Poderoso. Então não se assuste com os acontecimentos, tá? Não se assuste. Quando quiseram, por exemplo, matar Jesus antes da hora, ele mesmo afirmou que não era a minha hora, não é chegada, a sua hora é. Ele falando para os fariseus, a sua hora é qualquer hora, mas a minha hora não é chegada. Mas no momento que quando chegou a hora dele, o tempo certo, ele foi morto? Sim,
conforme estava estabelecido pelas Escrituras, ele foi morto, sim, mas ele ressuscitou também conforme estava estabelecido pelas Escrituras, amém? Ele foi morto, ele ressuscitou conforme as Escrituras. Portanto, querido, a Bíblia também fala em Apocalipse que novos céus e nova terra nos espera conforme as Escrituras, aleluia. É por isso que você deve crer, é por isso que você deve andar de fé em fé, de glória em glória. Você deve andar conforme as Escrituras, e se as Escrituras falam, é a verdade, então pode ter certeza que Deus tem preparado para você algo maior do que você possa imaginar, aleluia, amém? Olha o que Deus diz, em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais, aleluia. Quantos bem-aventurados nós temos aqui, que vão entrar, Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, querido, pelas roupas do sangue do Cordeiro, você foi lavado, você ganhou o direito de entrar, na glória do Senhor, para ter acesso à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus tem o melhor para a tua vida, aleluia, glórias a Deus. Agora em Apocalipse 4:9, ele também nos diz algo importantíssimo, para que nós possamos crer que o Senhor, para nós termos a visão do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4:9, toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre. Queridos, comece a contemplar um pouquinho o Apocalipse, veja o que João está dizendo aqui. Toda vez que os seres viventes exclamavam o quê? Glória, honra e graça. Por que é tão importante? Por que os seres viventes estavam toda hora? Glória, honra, força, glória, aleluia, santo, santo. Por que, queridos? Porque à medida que você vai dizendo santo, quando você vai glorificando a Deus, sabe o que Deus faz? Ele vai atuando, ele vai operando, um anjo fala santo, Deus começa a operar alguma coisa, ele fala santo e Deus faz outra coisa, maravilhosa. Por quê? Porque ele é digno de adoração, e ele quer ser adorado. Para quê? Para fazer grandes coisas na sua vida também, amém? Então, quando a coisa estiver ruim na tua vida, adore ao Senhor e comece a ver a glória do Senhor operando na tua vida. Comece a glorificar a Deus, comece a adorar o Senhor mesmo quando estiver ruim, e você vai ver as coisas acontecendo, coisas que você não imaginava que poderia acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque Deus está vendo a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está vendo a tua fé, Deus está vendo que mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, você está adorando a Ele, e neste momento Ele começa a atuar, Ele começa a fazer grandes coisas, Ele começa a fazer coisas que você não imaginava. É por isso que os anjos também faziam a mesma coisa. O livro do Apocalipse, querido, nos instrui na adoração aqui, nos instrui na adoração. Ele nos mostra onde, como e por que louvar a Deus. Ele nos mostra onde, como e porquê. A adoração desvia nossas mentes dos nossos problemas e coloca o nosso foco em Deus, aleluia. A adoração, ela desvia nosso foco, naquilo que está nos perturbando, que está nos atrapalhando, e o nosso foco então fica em Deus. É por isso que é tão importante adorar, amém? Por que nós precisamos focar em Deus? Ora, porque sentimos sufocados pelos nossos problemas. Nós precisamos adorar a Deus. Nós muitas vezes nos sentimos sufocados, de tal forma que desanimamos de qualquer projeto para envolver na obra de Deus. Muitas vezes nós queremos envolver, nós queremos fazer alguma coisa, mas a gente está tão desanimado.
ai, hoje não, não, hoje eu estou tão cansado, eu estou tão desanimado, porque sabe o que é, o dia foi tão difícil e tal, e aí eu não estou querendo ir na célula hoje não, eu não vou no evento tal não, eu não vou não sei aonde não, porque sabe o que é, né? Sabe como é que é? É porque você está sufocado pelos seus problemas. Quando você está sufocado, você não dá vontade de fazer nada. É por isso que você deve ser alguém que adore aquele que fez os céus e a terra. Porque quando você começa a virar um adorador em espírito e em verdade, quando você começa a adorar o Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis, o Senhor começa a operar na tua vida também, e você vai ver a glória de Deus em ação, você vai ver Deus se movendo, Deus fazendo coisas que você não imaginava, você vai ver aquela situação em que você achava que não tinha jeito, vai ser resolvida, porque você é um adorador ele é um vencedor, porque ele não se submete aos problemas dessa vida, não, ele está ali adorando ao Senhor, independente, aí você vai ver as coisas se movendo, sabe querido, muitos homens de Deus se romperam em fé, porque eram adoradores que adoravam o Pai em espírito e em verdade, que não se submetiam a nada, mas que deixavam a glória de Deus, deixavam que Deus fizesse algo. Adoradores é aquele que se ajoelha, mesmo diante das circunstâncias difíceis, e diz: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar mesmo diante dessas circunstâncias, e aí eles começam a ver a glória de Deus em ação. Quantas vezes eu vi Deus fazendo grandes coisas, por quê? Porque resolvemos adorar o Cordeiro, que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor, aleluia. É por isso, querido, que nós temos que ser adoradores, é por isso, os pensamentos nos problemas nos dá dor de cabeça. Se você começa a pensar só em problema, você vai começar a ter dor de cabeça, você vai começar a ficar angustiado, você vai começar a ter vontade de parar, você vai começar, e muitas vezes vai também te deprimir, por isso que você tem que estar com os pensamentos no Senhor. Quando adoramos, reconhecemos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Quando adoramos, nós reconhecemos: espera aí, eu não estou sozinho aqui não, Deus está comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comigo nessa luta, eu não vou, aleluia, parar, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, então Ele vai estar comigo, aleluia. Então, querido, seja um adorador, não desista dos seus planos, não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Se der vontade de parar, você vai, então eu vou continuar, porque Deus está comigo, aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor vai estar comigo. Seja um adorador e você vai ver a glória de Deus se movendo, você vai ver o impossível acontecendo, você vai ver os céus e terra tremendo, porque quando um adorador começa a adorar, os céus, aleluia, toca a terra e Deus começa a operar grandes coisas, aleluia. Quando adoramos, reconhecemos que não estamos sozinhos, aleluia. Nossos pensamentos se tornam focados na solução, que é Deus, aleluia. Nossos pensamentos começam a focar naquele que tem a verdadeira solução, e aí nós começamos a entender quem é o Senhor, amém? A adoração, querido, nos dirige a partir da meditação individual rumo ao louvor em união. Veja bem, por que nós precisamos louvar em união? Porque precisamos um do outro, amém? Louvar em união é nós estarmos reconhecendo, nós precisamos uns dos outros, precisamos uns dos outros, precisamos entender que para nos fortalecer diante do que enfrentamos sozinhos, fica mais difícil ou talvez impossível, mas quando nós temos o irmão, nós temos aquela pessoa que está do nosso lado, adorando também, faz toda a diferença. A adoração faz com que pensemos em andar em unidade, amém? Pensemos em andar em unidade, sabendo que um corpo é constituído de várias partes, e cada parte contribui para a edificação de todo o
corpo. É por isso que nós temos que adorar em unidade, né? Por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós temos que estar em união uns com os outros, juntos, com o mesmo propósito. Faz toda a diferença quando nós andamos em união, amém? A adoração também, ela eleva a nossas perspectivas do terreno para o celestial. Veja bem, a adoração é importante para que nós comecemos a parar de olhar só para o terreno e olhamos para o celestial. Por que nós temos que sair da perspectiva do terreno? Porque a Bíblia diz que devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora, por quê? Isso eu já disse, mas por quê? Porque pensamentos nos afetam para o nosso bem ou para o nosso mal. Essa é que é a questão. Pensamentos nos afetam para o bem ou para o mal. Assim, se queremos sobreviver nesse mundo caído, né, e rumo ao precipício, né, que o mundo está indo ao precipício, nós precisamos focar nas coisas que são de cima, amém? Porque nós estamos aqui só de passagem, amém? Nós estamos aqui por um momento, mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Tem alguém vivo aqui? Tem alguém que entendeu aqui o que o Senhor tem reservado para nós, queridos? O Senhor é bom, amém, queridos? Nos projetos da igreja, por exemplo, no que você pode contribuir, no que você pode se envolver para colaborar para o reino de Deus, quando você se torna um adorador, você começa então a se envolver mais, né, nessas coisas que Deus tem para nós. Você começa a se envolver quando você se torna um adorador, aleluia. Torne-se então, querido, um adorador em espírito e em verdade, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, aleluia, amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, queridos, amém? O louvor pode vir aqui à frente. Vamos fazer algo na prática, né? Enquanto o louvor, se puder cantar aquela música, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Nós vamos orar ao Senhor agora, queridos. Mas antes de orar, olha o que Apocalipse diz. Sobre o que Deus tem para nós. Apocalipse 21, 4, 5, 6 e 7. Apenas ouça, feche seus olhos e medite nessa palavra. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Você crê de todo o seu coração que o Senhor te dará todas essas coisas? O Senhor está aqui. Enquanto nós vamos cantar, comece a orar com o Senhor. Peça ao Senhor agora para falar no teu coração. Digno é o Cordeiro que foi morto. Adore ao Cordeiro. Santo, santo Adore ao Cordeiro. é.
Adore aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Novo cântico Adore ao Senhor. ao que se assenta Adore ao Cordeiro de Deus. Você que vai participar da ceia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo. Ore. Novo cântico ao que se assenta sobre o Vem trono adorador neste do lugar. céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore o Cordeiro. Adore aquele que venceu, que reina para todo sempre. Adore ao Cordeiro. Tira o pecado. Adore ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, ao Grande eu sou. Adore aquele que venceu. Está vestido d'arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, ou seja, ele agradeceu pelo pão. Por que ele agradeceu pelo pão? Porque ele certamente seria o pão vivo que desceu do céu, e ele seria ressuscitado, aleluia, e poderia nós contemplarmos a glória do Senhor, amém? Vamos dar graças pelo pão. Aleluia. Querido Deus, querido Pai, querido Senhor Jesus, te damos graças nessa noite, rendemos louvores, adoração, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, nos entregamos ao Senhor, Pai, tudo é Teu, tudo pertence ao Senhor, e nessa noite, Senhor, estamos aqui para ceiar, para relembrar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nossas vidas, relembrar o resgate, relembrar aquela passagem na cruz, tudo por amor a cada um de nós. E nessa noite, Senhor, com muita alegria, Senhor, com muita adoração, também com muita reverência, Senhor, eu apresento este pão que representa o corpo de Cristo. Peço a tua bênção, ó Deus, para que possa, no momento em que comemos este pão, que nós sejamos, Senhor, restaurados, renovados, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo este pão, em o nome de Jesus. Continue louvando ao Senhor, enquanto Alex e o pastor Domingos estarão distribuindo o pão, amém? Leva-me além. Peça ao Senhor para te levar além. Peça ao Senhor Ouça nessa noite. tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. É pelo sangue que você tem acesso ao Senhor. Ele que venceu. A cruz Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você glorificar, você Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue
Logo após haver dado graça, então partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Aleluia! Aleluia! Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice. Eu pedi ao pastor Denilson que ore agradecendo pelo cálice, que representa, que simboliza o sangue de Jesus. Nós somos gratos. Nosso coração nessa noite faz menção do seu nome, Senhor. Mas nossos corações estão repletos de pura gratidão. Senhor, em menção, em memória do Senhor, estamos aqui, Deus, participando desta ceia com o Senhor. Não apenas uma ceia do Senhor, mas uma ceia com o Senhor, porque a tua presença é real neste lugar. A tua presença é real em nossas vidas, Senhor. Por isso, neste momento, nós oramos e abençoamos estes cálices que representam o teu sangue, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Senhor, nós abençoamos estes cálices para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Aleluia. Vamos continuar cantando e vamos adorar a Ele, que é digno. Eu sou livre.
Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porquanto todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Aleluia, queridos. Fazeis todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem dizer, ora bem, Senhor Jesus? Com palmas, aleluia. Você adora um rei vivo e não morto. Onde está o morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Aplauda aquele que ressuscitou, aplauda o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.